Fala galera, meu nome é Larissa Nassif, do canal Mundo Jurídico Criminal, e eu tô aqui hoje para falar para vocês sobre as principais peças de processo penal na segunda fase do OAB. A gente vai trazer uma linha do tempo, e através dessa linha do tempo a gente vai observar as peças que podem cair no OAB e a ordem que elas podem aparecer. Então vocês vão entender todo o andamento processual e aí vocês vão ver como que fica mais fácil de você identificar a sua peça, tá? Então, antes de a gente começar, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, que a gente está trazendo sempre novidades sobre a prova do OAB e também sobre direito penal e processo penal, beleza? Vamos começar então. A primeira peça que a gente vai discutir são as peças relacionadas à prisão. Por quê? Sempre que a gente vai falando de investigação, sempre que a gente vai falando de prisão, então na fase ainda pré-processual, muitas vezes pode cair peças relacionadas à prisão. Tá legal? Então, sempre que acontecer isso, a maioria das vezes vai estar relacionado a antes da fase processual, tá? Pode falar também sobre audiência de custódia. Então, sempre que estiver falando sobre audiência de custódia, a gente vai falar sobre prisão em flagrante, tá? Quais são as peças cabíveis, então, em caso de prisão? Vamos lá. Eu vou anotar aqui para vocês. Então, em caso de prisão, nós temos 3 peças cabíveis. Seria o relaxamento. Sempre que for ilegal, a gente vai falar sobre relaxamento. Então, prisão ilegal, relaxamento de prisão. Tanto prisão em flagrante, quanto prisão temporária, quanto prisão preventiva, tá? Prisão, a gente tem a outra opção que é a revogação. A revogação da prisão é sempre que ela for legal, tá? E aí ela cabe para prisão preventiva e para prisão temporária. Por quê? Quando for prisão em flagrante, a gente vai pedir a liberdade provisória. Então, sempre que for prisão legal em flagrante. E quais são as teses? Quando a gente vai falando de relaxamento, que é uma prisão ilegal, a gente vai falar sobre alguma coisa que deixa ilegal aquela prisão. Então, as teses serão essas. Quando a gente vai falando de revogação ou liberdade provisória, é porque não preenche os requisitos que fundamentam a manutenção da prisão temporária, provisória ou em flagrante. Sempre lembrando que a prisão em flagrante, quando ela é convertida, ela vai virar prisão preventiva, tá? Então, depois que ela já está como prisão preventiva, você pode pedir a revogação da prisão preventiva, tá bem? Vamos lá. Beleza. Passado essa parte da fase pré-processual, qual que é a próxima opção? Sempre que estiver falando sobre vítima, sempre que estiver falando vítima, então, você foi procurado pela vítima e o que você pode fazer como advogado da vítima? Como advogado da vítima, muito provavelmente, no início do processo, se ainda não tiver falado nada sobre denúncia, nada sobre julgamento, nada. O que vai ser? Queixa-crime, tá? Então, sempre que estiver falando de vítima, lá no início da fase processual, a gente vai falar de queixa-crime. Então, já sabe, vítima, queixa-crime. E como que acontece a queixa-crime? A queixa-crime, ela vai acontecer quando os crimes tiverem que ser representados por um advogado, porque é de ação penal privada. E qual que é a segunda hipótese que pode acontecer? Queixa-crime subsidiária da pública, ou seja, quando o Ministério Público não oferece, dentro do prazo legal, a denúncia. E aí o advogado pode oferecer, então, a queixa-crime, sempre se atentando para o prazo de decadência, que é de 6 meses. Tá legal? Então, queixa-crime, a maioria das vezes, quando tiver no início ainda da ação, tiver acabado de ter investigação, o Ministério Público ainda não ofereceu denúncia, então a vítima vai te procurar, tá bem? Vamos lá. Depois que tiver recebido a denúncia. Então, beleza, a gente já falou sobre a queixa-crime, que a palavra-chave é vítima.
Então, quando tiver a palavra-chave recebida a denúncia, recebeu a denúncia e para por aí, foi citado o acusado. Então, recebeu a denúncia, citado o acusado. Qual que vai ser a peça? A peça será a peça de resposta à acusação. Tá legal? Então, gente, até aí, sem muito mistério. Por quê? Se você for advogado do acusado, ele for citado e já tiver sido recebida a denúncia, não tem outra peça senão a resposta à acusação. Será na resposta à acusação que você vai fazer as primeiras defesas, tá? Então, serão as primeiras teses defensivas. Inclusive, a gente tem que observar sempre a prescrição. Então, na resposta à acusação, sempre vai ter as preliminares de mérito e sempre terão também o mérito, tá? Inclusive, muito provavelmente, se cair resposta à acusação para você, vai cair absolvição sumária, tá? Vai ter uma hipótese de absolvição sumária para você arguir na resposta à acusação. Beleza? Então, vamos voltar para a nossa linha do tempo. Então, tá. Então, falou sobre recebimento de denúncia, citação do acusado, a peça será a resposta à acusação. Porém, a gente tem que fazer aqui uma observação, porque existe a possibilidade de cair na prova de vocês a defesa preliminar ou a defesa prévia. E aí são duas hipóteses, na lei de drogas e na lei de funcionários públicos, tá? Caso seja uma dessas duas hipóteses, a denúncia ela será oferecida e não recebida, tá? E será citado o acusado. E aí, ao invés de resposta à acusação, será defesa preliminar ou defesa prévia, tá? Não tem muita diferença, a diferença é que ele ocorre antes do recebimento da denúncia, tá? Enquanto a resposta à acusação ocorre após o recebimento da denúncia. Beleza. Aí, tivemos a resposta à acusação, segue o processo normalmente, correto? Beleza. E aí, depois que esse processo corre normalmente, qual que é o próximo passo? Audiência de instrução e julgamento. Ocorreu a audiência de instrução e julgamento, vai vir a próxima peça. Então, após a audiência de instrução e julgamento, nós temos a próxima peça. Qual será essa próxima peça? Será alegações finais em memoriais, tá? Então, sempre que acabar na audiência de instrução e julgamento, nós estamos falando sobre memoriais de alegação final. Beleza? E aí aqui vai ser a maior tese, a mais extensa, porém, ao meu ver, é a tese mais tranquila, porque é realmente a defesa, tá? Então, por mais que ela seja muito extensa, eu não acredito que tenha uma grande dificuldade em você fazer. E aí, como que você vai fazer? Vai arguir as preliminares e depois vai arguir o mérito, tá? É a defesa em si. Então, tudo que você puder observar, que seja causa de diminuição, que seja excludente, todos os méritos. Então, o direito penal aqui vai pegar muito. Então, você tem que saber bem as teses de direito penal para arguir nessa peça aqui, tá? Então, sempre que vier depois da audiência de instrução e julgamento, a gente tem a alegação final, que é a defesa em si. Beleza. Saímos da alegação final, nós vamos ter a sentença do juiz. Ele vai ter a nossa alegação final do advogado, vai ter a alegação final do Ministério Público, vai proferir a sentença. Beleza, proferiu a sentença, sem nenhum mistério. Proferiu sentença, qual que é a peça mais clara de cair assim que proferir a sentença? Será a peça de apelação. É o recurso mais fácil de cair, será esse, tá? Existem outros recursos da sentença, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, mas muito provavelmente, se cair sentença após a sentença, será a peça de apelação, tá? Na peça de apelação, o que você vai falar? Você vai arguir sobre aquilo que o juiz não aceitou. Então, tudo que foi pedido na alegação final, ele vai falar quais foram as teses
e que não foram aceitas pelo juiz, você vai pedir na apelação, tá? Então, tudo que o juiz não deu, você vai pedir na apelação para que o tribunal defira, tá? Dê provimento. E aí, a gente tem que se atentar aqui para o fato que a apelação, quando a gente começa a falar de recurso, vão ser duas peças, tá? A peça de interposição e a peça de razões, tá? Então, é muito comum, quando for sempre recurso, você tem que ter as duas peças, a de interposição e a de razão, tá? Uma outra hipótese que pode acontecer tem a sentença, não vai lá no enunciado. Sentença, depois da sentença, apelação, e depois vem a sentença, vem a apelação, e a apelação é do Ministério Público. Então, o Ministério Público apelou. Qual é a peça? Você foi chamado, o que você vai apresentar? Você vai apresentar contra-razões da apelação do Ministério Público, tá bem? Então, não vai variar, você só vai contestar aquilo que o Ministério Público está querendo mudar na sentença, tá? As teses serão essas. Qual que é a outra peça que pode aparecer para a sentença? Mas muito provavelmente, gente, será a apelação, tá? Mas a outra possível de aparecer seria os embargos de declaração. Por quê? Os embargos de declaração, você não vai ter muito que arguir, assim, para a OAB eu não sei se seria interessante, tá? Mas é possível que caia, seria uma peça mais tranquila. E aí, um embargo de declaração é onde o juiz foi omisso, foi obscuro, né? Então, tudo que ele esqueceu de falar na sentença, então você pediu, mas ele nem falou sobre aquilo. Não é que ele negou, ele nem falou sobre aquilo, tá? Ou ele foi omisso, ou foi obscuro, ou foi contraditório, ele fala que absolveu, mas depois condenou, fala que não tem prova, mas depois condenou, enfim. Então, sempre que for uma dessas hipóteses, será um embargo de declaração, tá? Sempre após a sentença, em uma dessas hipóteses. Sempre que tiver essas palavras-chave, omissão, contradição, tá? Vamos lá. E aí, depois da sentença, vem a apelação, beleza, contra-razão, acordo. Então tá, vai vir o acordo. Eu vou falar sobre o acordo separado, tá? No final de tudo. Porque aí eu acho que eu consigo fazer a linha de raciocínio com vocês separadinho. Beleza, veio o acordo, transitou em julgado a sentença. Então falou ali, transitou em julgado. Beleza. E fala, apareceu um fato novo, que não existia na época do julgamento. Então, fato novo, trânsito em julgado, a gente está falando de revisão criminal, tá? Não tem nenhuma dificuldade nisso. Então, transitou em julgado e fato novo, a gente está falando de revisão criminal. Não tem nenhuma dificuldade nisso, tá? A revisão criminal tem o intuito, então, de mudar a sentença para absolver o acusado. Lembrando que vai ser sempre em favor do réu, tá? Depois do trânsito em julgado, se vier um fato novo para prejudicar o réu que foi absolvido, não terá como, tá? Então, é sempre a favor do réu. Beleza. Tá. Trânsito em julgado, a gente não está falando aqui sobre trânsito em julgado e fato novo. Então, acabou o trânsito em julgado e tal, nós estamos falando sobre execução, sobre executar a pena, sobre o juiz de execução. Gente, não tem dificuldade, são as peças mais fáceis de identificar, revisão criminal e agravo em execução. Revisão criminal, sempre trânsito em julgado. Agravo em execução, sempre que a gente estiver falando de juiz de execução. Toda decisão de um juiz de execução vai ser agravo em execução. Então, por exemplo, quando a gente estiver falando de detração, quando a gente estiver falando sobre fixação de regime, quando for liberdade condicional, sempre alguma desse tipo de decisão do juiz de execução, a gente vai fazer um agravo em execução. Então, a gente não concorda com aquela decisão do juiz porque ele não detraiu o direito, porque ele não permitiu a liberdade condicional. Enfim, sempre que for algo nesse sentido, é agravo em execução para o juiz de execução,
tá? Não tem nenhum mistério. Então, beleza. Teve o agravo de execução, tem o recebimento contra razões do agravo e pronto, basicamente é isso, tá? Então, a gente tem que seguir sempre essa linha de raciocínio. Foi preso em flagrante, depois de ter sido preso em flagrante, teve audiência de custódia. Se tiver audiência de custódia, é peça de relaxamento, revogação ou se for algo relacionado à prisão. Beleza, teve a denúncia, oferecimento de denúncia. Se teve o oferecimento de denúncia, resposta à acusação, tá? Recebimento de denúncia, resposta à acusação. Oferecimento de denúncia, defesa prévia ou defesa preliminar. Beleza, teve audiência de instrução e julgamento. Depois da audiência de instrução e julgamento, nós temos memoriais, alegações finais. Depois da alegação final, nós temos a sentença do juiz. Depois da sentença do juiz, nós temos os recursos que podem ser cabíveis ali daquela sentença. Transitou em julgado a sentença, nós temos a revisão criminal caso exista um fato novo. Beleza, se for em juízo de execução, nós temos o agravo em execução. Tudo bem? Sem grande mistério até aí, nossa linha do tempo faz todo sentido. Lembrando, se a gente estiver falando sobre advogado da vítima, muito provavelmente vai ser queixa-crime. Uma outra hipótese é apelação, caso o Ministério Público fique inerte, tá? Então, poderia ser apelação a favor da vítima, ok? Temos aqui agora duas coisas para falar. Nós temos que falar sobre os recursos cabíveis contra o acórdão e nós temos o recurso de decisão interlocutória. Então, gente, sempre que a gente estiver falando nesse comum, tá? No procedimento comum, não estou falando aqui de tribunal do júri, a possibilidade de cair rese, que seria o recurso em sentido estrito, seria contra alguma decisão interlocutória. Acredito eu que se for cair rese, ele vai cair no tribunal do júri, que faz mais sentido do que cair de uma decisão interlocutória num rito comum, tá? No procedimento comum. E aí nós temos então contra os acórdãos. Contra o acórdão, quais são os recursos cabíveis? Nós temos o embargo de declaração, que funciona assim como o embargo de uma sentença comum. Os embargos infringentes ou de nulidade. Eles vão ocorrer sempre que a decisão não for unânime. Então, é uma forma de tentar fazer com que o voto vencido prevaleça, tá? Temos o recurso extraordinário e o recurso especial, que são naquelas hipóteses já conhecidas, contra a Constituição ou demandas repetitivas, enfim, já conhecido, nenhuma novidade, muito dificilmente vai cair. E o recurso ordinário constitucional, sempre que vier uma decisão denegatória de HC, de Tribunal de Justiça ou do STJ, tá? Então, nessas hipóteses, seria o recurso ordinário constitucional. Beleza, gente? É isso que eu tinha para falar para vocês. Essa linha do tempo que eu queria trazer, eu acho que facilita muito quando a gente consegue observar quais palavras vão vir, quais atos vão vir antes do processo, para a gente conseguir identificar a nossa peça, tá? E se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, segue a gente no Instagram. Eu tenho um grupo do Telegram, tá? Vai estar postado aí essa linha do tempo, tem mapa mental, tem muito conteúdo lá gratuito. Então, se você tiver interesse também em ter em PDF essa linha do tempo, tem linha do tempo também de Tribunal do Júri. Então, dá uma olhadinha lá que vale a pena. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E é isso, continua acompanhando a gente, espero ter ajudado.